Senhor, vamos para a palavra que as horas não espera. Senhor, abra nosso entendimento e que o Senhor nos dê a vitória, que o Senhor responda nossas perguntas, que o Senhor responda aquilo que precisamos, entender, aprender, e que você possa sair daqui dessa live com paz, com entendimento da vontade de Deus, que é boa e perfeita para nós. Deus, Ele não quer que você viva sem paz. Deus, Ele quer que você esteja em paz. Luta temos, deserto passamos, gigantes enfrentamos, mar enfrentamos, tempestade enfrentamos, tudo enfrentamos, mas nós enfrentamos em paz. Por quê? Porque Deus é conosco. Então, se Deus é conosco, a gente está em paz, gente. A gente está em paz. Jesus e a Samaritana. João capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulo do que o João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou Judeia e foi outra vez para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Jesus era tremendo, O ministério de Jesus. Ele ia de cidade em cidade. Ele passava em lugares que ele não podia passar. Ele passava em lugares que ele não era recebido. Ele entrava em casas que muitos não entravam. Jesus, meu Deus do céu. Jesus, ele veio fazer... Ele era a diferença na terra. E é isso que você tem que ser, a diferença na terra. Você tem que ser a diferença na tua casa. Você tem que ser a diferença no teu trabalho. Você tem que ser a diferença na tua família. Você tem que ser essa pessoa diferente. Você não pode ser igual a esse teu marido que reclama, essa tua mulher que reclama. Você tem que ser essa pessoa diferente para os teus filhos. Você tem que ser a pessoa diferente para os teus amigos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus era essa pessoa na terra. Escute, e era ele necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, Jesus como homem se cansava, imagine eu que sou mulher. Jesus, o Filho de Deus, como homem, como Deus, ele não se cansava. Em espírito, a gente não se cansa. Lembra que a palavra diz, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque a carne cansa, gente. Tá entendendo? As pessoas dizem assim, a carne é fraca, cai em pecado. A carne é fraca porque cansa, adoece, morre, não é verdade? Então, o Senhor, a carne, o homem estava cansado. Mas o espírito não, Jesus não estava cansado. Porque às vezes a gente não entende. O Senhor, ele teve coisas de homem, E teve as atitudes do Filho de Deus, do Espírito. Mas ele lembra que no Calvário, antes dele ir para o Calvário, ele temeu, ele falou para Deus, Pai, passa de mim esse cálice. Ali ele falou como um homem, mas como Espírito, ele falou o quê? Seja feita a tua vontade. Então tem coisas na nossa vida, gente, que Deus entende, ele sabe, é da nossa carne. Somos fracos. Quando estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Como homem, ele pediu da mulher água. Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber água? Me pede de beber a mim? Porque os judeus nem falavam com os da Samaria. Os judeus não falavam. Eu não estou dizendo que Jesus era diferente, gente. Jesus na terra veio fazer a diferença. Por isso que ele não foi aceito, por isso que ele foi confrontado, por isso que ele foi preso, por isso que ele foi expulso, por isso que ele passou por tudo que ele passou, porque ele era a diferença na terra. E é isso que ele te chamou, ele me chamou para ser essa diferença na terra, porque somos filhos de Deus, recebemos Jesus na nossa vida. Louvado seja o nome, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher
samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele, te daria água viva. Agora ele já estava falando para a mulher, se aquela mulher conhecesse ele, ela pediria dele água viva, não a água do poço. Jesus pediu a água do poço como um homem, mas ele tem a água viva para dar para todos nós. E ele disse para aquela mulher: se tu soubesse quem eu sou, tu me pediria essa água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar. A mulher ficou preocupada. Mulher preocupada, né, gente? Ela falou para o Senhor: Senhor, tu não tens como tirar. Escute, louvado seja Deus. E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Perguntou ela. Né? Ela só sabia daquele poço. E Jesus falava que ele tinha água viva para dar para ela. Diz mais aqui: e és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos, o seu gado? Olha só, ela estava falando de Jacó, que fez o poço para todos beber água, mas Jesus estava falando do quê? Da água viva, que é a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos da água que sacia o nosso corpo, mas nós precisamos da água viva, que é a palavra de Deus, que vai saciar toda a nossa sede, que vai nos dar entendimento que precisamos ter, que vai dar o consolo, que vai dar a cura, que vai dar a paz, que vai dar a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Queira o inferno ou não queira os ateus, queira quem não quiser aceitar a palavra, que não aceite. Mas nós sabemos que ela é fiel e verdadeira, que se cumpre. Ela é viva, ela é água viva, ela te dá vida, ela te limpa. O que a água faz? Mata a sede, nos limpa, né? Nos refrigera. O que a água faz? Ela sacia a tua sede. Então muitas pessoas estão sedentos da água viva, e elas ficam procurando essa água em lugares a qual não era para procurar. Muitas das vezes estão bebendo de água suja, muitas das vezes estão andando em caminho errado, muitas das vezes estão procurando saciar essa sede nas drogas, no álcool, na prostituição, no relacionamento que parece que é fácil, que é agradável, no relacionamento da carne, né? Já que fala de relacionamento aqui e a conversa era relacionamento. Então muitas das vezes você se envolveu com alguém por causa de quê? Dessa sede que você estava, essa sede de carência, essa sede: eu não posso viver sozinha, eu estou sozinha, eu quero um abraço, eu quero alguém para mim estar do meu lado. Toda essa sede que você foi em busca de alguém, precisou de alguém, mas o que aconteceu? Ele não te satisfaz ao ponto de você estar em paz e estar vivendo esse relacionamento a qual ainda está com sede. Está vivendo um relacionamento a qual não tem o quê? Aquilo que Jesus nos dá. E é isso que muitas das vezes nós erramos. Nós procuramos pessoas para saciar a nossa sede. Nós procuramos a palavra de Deus, que é água viva, que sacia a nossa sede, que cura, que nos alimenta. Ela é o pão da vida. Ela é a água que vai regar a tua terra, regar o teu coração. A palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. Então, essa sede que muitos estão aí com sede da felicidade, mas procuram felicidade nos outros e não procuram em Cristo primeiro. Não procuram em Deus primeiro. Às vezes você quer a felicidade com um homem, com uma mulher, mas o que acontece? Você não consegue ser feliz. Por quê? Porque você não procurou a tua felicidade primeiro aonde? Naquele que tinha água viva para te dar. Então uma pessoa mal resolvida, ela vai ser uma pessoa mal resolvida em todo relacionamento. Uma pessoa mal resolvida vai ser mal resolvida no casamento, no trabalho, com a vizinhança, onde estiver, porque ela está ainda sedenta. E ela vai com essa sede, nunca ela está feliz, nunca está bem, sempre quer trocar de trabalho, sempre quer trocar de relacionamento. Por quê? Porque é uma sede a qual ela não é preenchida pelo homem, é uma sede preenchida por Deus, pela palavra de Deus, pela água viva.
Entendemos e aprendemos. Por que erramos tanto? Porque nós ficamos com sede e procuramos o poço que o homem faz. Nós ficamos com sede e não procuramos a palavra. Não procuramos a água viva para a nossa vida. É isso que eu sempre falo. Busquem a palavra de Deus. Ela tem água viva para vocês. Ela não tem água misturada. Ela tem água viva para mim. Ela tem aquilo que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor que vem do alto, que jorra do céu. Louvado seja o nome do Senhor e nos transforma. Porque a palavra de Deus, ela nos liberta. Ela nos lava de todo o pecado, ela nos purifica, ela nos limpa. Então, por que muitas pessoas estão aí vivendo na sujeira, vivendo em depressão, vivendo com relacionamento tóxico, com relacionamento... Ai, irmã, só choro, só choro, só choro. Por quê? Faça como essa mulher. Busque a água viva. Ela mesmo pediu do Senhor, dai-me dessa água. Escute, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? As pessoas são muito materialistas. Porque Jacó fez o poço, acharam que ele era um Deus, acharam que ele era maior, mas veio filho de Deus maior do que tudo e de todos, maior do que Jacó, maior do que Abraão, maior do que José, maior do que Davi, maior do que eu e você. Mas as pessoas olham para os outros e acham que eles são os maiores. Ela estava falando de Jacó, que era maior, e ela não estava vendo que o maior estava falando com ela. Louvado seja o nome do Senhor, e o maior queria servir a ela. E escute, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Agora eu bebi água. Eu já estou com vontade de beber novamente, estou falando muito. Vamos da água do poço, da água da torneira, da água mineral, da água de onde for. Se nós bebermos, daqui a pouco a gente está com sede. Mas a palavra de Deus, meu querido, minha querida, ela te sacia, né? Olha aqui. Ele diz aqui, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca terá sede. O que falta? Você beber dessa água. Você quer beber a água do poço, a água da torneira. Você quer uma solução vinda de pessoas, mas não quer buscar. É o caso de pessoas que chegam só pedindo oração. Pedem oração, mas não querem beber da água. Não quer beber desta água para não ter sede. E quando você sabe aonde tem água viva, você não vai mais atrás de pessoas. Você vai aonde? Na fonte. Você vai na palavra. Você vai na Bíblia. Não é verdade? Você já sabe que aqui na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, é um poço, é uma fonte de água viva, que jorra água viva para a sua vida, que ela vai te saciar, e você não a busca, você vai viver como uma pessoa que sempre está com sede. Mas se você beber desta água, ele disse que você nunca terá sede. Está entendendo? Olha só, você está querendo uma resposta? Deus veio aqui te dar uma resposta. Se você está passando por alguma necessidade, se você está com sede de alguma coisa, o Senhor está dizendo, busca a minha palavra. Busca a minha palavra que tu não terá mais sede. A palavra de Deus nos cura, nos liberta, nos prospera, nos salva. A palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela nos limpa, ela ilumina a nossa vida, ela dá direção para os nossos pés, ela dá proteção para a nossa vida. Estamos entendendo, gente? A maioria das pessoas estão sedentas porque não buscam a palavra de Deus. Não buscam. E não adianta você só orar e não buscar a palavra de Deus. Você tem que pegar o teu momento primeiro. Antes de orar, começa lendo a palavra de Deus. Tem gente que tem preguiça. Tem gente que não gosta de ler, não é verdade? Tem gente que não gosta de ler. Mas, gente, você precisa beber dessa água. Então, eu não gosto muito de beber água, gente. Oh, meu Deus. Oh, meu Senhor. Tudo me lembra. Eu não gosto de beber muito água. Eu bebo água como se fosse remédio. Eu não gosto de beber água, gente. Eu tenho dificuldade para beber água, mas para buscar a palavra eu não tenho dificuldade.
Tá entendendo? Eu bebo água porque eu sei que faz bem à minha saúde. Então você tem que beber essa água, você tem que buscar a palavra de Deus porque faz bem para a tua saúde, faz bem para o teu corpo, faz bem para a tua alma, faz bem para a tua pele, faz bem para o teu espírito. Você tá entendendo? Assim como você bebe a água do poço que precisa para a tua saúde, não é verdade? Você precisa buscar a palavra de Deus. Tá entendendo? Para a tua saúde, para a tua vida, para a tua libertação, para a tua cura. Louvado seja o nome do Senhor. Disse assim, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, que era a água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então você tem que receber a palavra de Deus, não é só ouvir, é guardar a palavra de Deus. Então a água que você bebe, você engole, não engole? Não é assim? Então assim é a palavra, você tem que engolir a palavra. Por isso que ele disse, come o rolo do livro, não é verdade? Ele disse para Jeremias, come o rolo do livro. Então come a palavra, bebe a palavra, ingere a palavra, deixa ela entrar no teu coração, guarda a palavra. Se você guardar a palavra no teu coração, você não terá sede. Ele estava dizendo, e te leva à vida eterna. A palavra de Deus nos leva à vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede. E não venha, interessante, ela não pediu oração dele, ela pediu, dai-me desta água, para que eu não tenha sede, e louvado seja o nome do Senhor, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar, olha só, ela achava que a água que Jesus ia dar era a água do poço. Ela achava que Jesus estava falando da água que vem do poço, que vem do rio, que vem da chuva, que vem do mar. E Jesus não estava falando dessa água. Jesus ainda não tinha pregoado para ela. Não é verdade? Então escute, a mulher, aí Jesus vai começar a dar água para ela. Olha aí. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. Olha aí ele dizendo para ela. Nós estávamos conversando sobre o quê? Relacionamento. Não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Como é que Jesus sabia que ela teve 5 maridos e o que ela tinha ainda não era o marido dela? Ainda não era o relacionamento vindo de Deus. Era da emoção, era da sede dela. Entendeu? Aquela mulher com sede da felicidade teve vários relacionamentos. Aquela mulher querendo ser amada teve vários relacionamentos. Era isso que Jesus estava dizendo, tu tivesse 5 maridos e o que tu tem ainda não é teu. Porque quando você conhece Jesus, você não vai ter mais 5 maridos. Quando você conhece Jesus, você sabe o que quer. Quando você conhece Jesus, louvado seja o nome do Senhor, você não vai mais se envolver em relacionamentos errados. Opa, esse daqui não é para mim, não veio de Deus para mim não. Esse daqui só quer me usar, esse daqui só quer bagunçar comigo, esse daqui só quer passar um tempo comigo, esse daqui só quer isso comigo, ele não quer compromisso comigo, ele não veio de Deus para minha vida. Porque quando você conhece Jesus, você sabe quem vem de Deus para a tua vida e quem não vem. Quem não vem. Aquela mulher não conhecia Jesus e ela teve 5 relacionamentos e estava num marido que ainda não era o dela. Oh, meu Deus do céu. Será que ela encontrou o marido dela? Será se tinha algum homem para ser o marido dela? O que acontece, gente? A primeira coisa que temos que entender é a gente tem que ter uma vida resolvida. Quando nós temos uma vida resolvida, a gente sabe o que quer da vida. Mas quando a gente não temos uma vida resolvida, a gente não sabe o que quer. Não, eu quero isso. Eu já sofri tantas vezes. Essa mulher deve ter sofrido com o primeiro marido, com o segundo, com o terceiro, com o quarto.
ainda estava sofrendo com o quinto, porque Jesus disse, o que tu tens, o marido que tu tens, ainda não é teu, mas o que não é vindo de Deus para a tua vida, tu vai ter um, tu vai ter dois, vai ter três, vai ter não sei quantos. Por quê? Porque não era de Deus. Tu estava com sede espiritual e foi buscar naquele homem a sede que não era para buscar nele, era para buscar na palavra de Deus, era para buscar em Cristo, era para buscar em Deus. Então, o problema de uma mulher é que ela quer ter uma vida sentimental resolvida. E a mulher, ela não deve que ter uma vida sentimental resolvida sem primeiro ela ter um relacionamento com Deus. Quando essa mulher, quando esse homem tem um relacionamento com Deus, ele sabe o que quer. Ele sabe qual é a mulher para a vida dele. Por isso que Deus, ele é primeiro em nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus, pode ter certeza. Quando você tem relacionamento com Deus, você vai saber o que você quer da sua vida. Você vai saber o que Deus tem para você. Você vai saber quando Deus dizer sim para você, quando Deus disser não para você. Lembra que eu estava querendo voltar para Manaus e Deus disse não para mim? Pois é. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitos estão aí nessa carência, mas não é uma carência de um homem nem de uma mulher. É uma carência de Deus. É uma sede da verdade, da palavra de Deus, daquilo que vai satisfazer a tua vida, que vai te dar paz, que vai te dar alegria, que vai firmar os teus pés, que você vai passar pelo que passar, mas você sabe que Deus está contigo. Passamos por luta, mas nós sabemos que Deus passa conosco. Passamos por luta, mas nós sabemos que Deus nos ama. Passamos por luta, por aflições, mas sabemos que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco. Está entendendo? Mas uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, ela não sabe quando ele está com ela. Ela não sabe, ele não sabe. Ah, Deus é comigo. Tem gente que nem sabe se Deus é com você. Às vezes você está se julgando, se condenando. Ah, Deus não é comigo. Aí Deus diz, minha filha, eu sou contigo. Minha filha, eu dei o meu filho pela tua vida. E tu tem coragem de dizer que eu não sou contigo. Tem gente que diz, Deus não é comigo. E Deus deu o filho dele por ti. E tu ainda tem coragem de dizer que Deus não é contigo. O que falta é você ser com Deus. O que falta é você beber dessa água viva que você não vai ter sede. Você vai saber que Deus é com você em toda situação da tua vida. Até chegar ao céu. Ele disse que a água que eu tenho te leva à vida eterna. Então a palavra de Deus nos leva à vida eterna. Você sabe para onde vai. Você sabe para onde vai. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, preste bem atenção, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Ele está dizendo, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. Aqui Jesus estava falando, mulher, não é em Jerusalém que tu vai adorar, não é em Samaria que tu vai adorar. Ele estava dizendo, não é com judeus que tu vai adorar a Deus em espírito e em verdade, em todo lugar. Você tem que adorar a Deus na tua casa, na igreja, no templo, no teu trabalho. Você tem que adorar a Deus aonde você está. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Olha, presta bem atenção. Vós adoreis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores, gente, eles sabem que eles adoram a Deus. Na sua casa, no templo, nas vigílias, no trabalho, aonde eles estiverem, porque eles são adoradores. Eles não precisam adorar a Deus em Jerusalém. É isso que o Senhor estava falando aqui.
E ele diz aqui, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim adorem. E Deus é espírito. E importa que os adorem em espírito e em verdade. Então, eu tenho que adorar a Deus em todos os lugares. Porque Deus é espírito. Então, eu posso adorar a Deus na minha casa, no templo, na rua, no trabalho, aonde eu estiver. Eu tenho que ser essa adoradora. Em espírito. Porque tem muitos adorando, dizem que adoram a Deus na carne, mas não adoram em espírito. E ele disse que ele estava em busca dos tais que adoram em espírito e em verdade. Amém? Essa foi a palavra. Bebemos dessa água, matou tua sede. A palavra de Deus é a única que mata a minha sede. Na verdade, ela não me deixa ter sede, né? Porque aquele que bebe desta água, ele diz que não terá mais sede. Mas aquele que não ama a palavra de Deus, gente, vai viver com sede. Vai viver com sede. Por quê? Porque não dá crédito à palavra, não guarda a palavra, não busca a palavra, não crê na palavra. São pessoas vazias. O próprio Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? Então essas pessoas que não dão crédito à palavra de Deus, que não honram a palavra de Deus, que não dão ouvido à palavra de Deus, que não buscam a palavra de Deus, são pessoas que vivem com sede. Mas essas que buscam a palavra de Deus não são pessoas que vivem com sede. São pessoas o quê? Louvado seja o nome que jorra água viva. É isso? Essa foi a palavra, gente linda, do coração de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Então, beba desta água. Louvado seja o nome do Senhor. Beba dessa água e não tenha sede. Beba dessa água e não viva em busca de beber água por aí, não. Beba a água, essa água que vai saciar a tua sede. Assim como você precisa da água para você ter saúde, você precisa da palavra de Deus para você ter saúde e ter a vida eterna. Tá entendendo? Então dê valor à palavra de Deus, porque muitos dão valor à oração, mas não dão valor à palavra de Deus. Não guardam, não buscam, tem preguiça. Faça como eu não gosto da água, né? Da água do poço. Eu não gosto da água do poço, eu bebo porque faz bem para minha saúde. Mas se eu disser para você que eu gosto de tomar água, gente, eu esqueço, sei lá, não gosto muito de água. Mas eu tomo água porque é precisa. E assim é a palavra de Deus. A gente tem que buscar a palavra de Deus porque nós precisamos. Às vezes tem pessoas que só falta se afogar de tanto tomar água, mas não buscam a palavra de Deus. Tem pessoas que se preocupam com o corpo, mas não se preocupam com a alma. Porque quando nós amamos a Deus é em corpo, alma e espírito. Então, louvado seja o nome do Senhor. Você é aí que toma, né? Vive tomando água, mas não pega uma vez na Bíblia. Não quer saber dessa água que te dá a vida eterna. Não é verdade? O corpo vai para o pó. Vai para o pó. Os que bebem água, os que não bebem água, esse corpo aqui vai para o pó. Mas a água que vem de Deus, ela te leva à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos? Então você que está afastado do caminho, volte para Jesus. Volte para Jesus. Gente, eu não tenho feito live às 4 da manhã todas as madrugadas. Deus sabe o propósito, né? Deus, ele tem ele sabe trabalhar. Lá na frente eu entendo. Mas quando eu não fizer na madrugada, eu estou fazendo à tarde. Deus sabe o que está fazendo e eu só tenho que obedecê-lo. Eu só tenho que obedecer e entender a vontade dele. Depois eu vou ver o resultado, né? Louvado. Eu apenas tenho que continuar confiando nesse Senhor. Então que vocês me entendam. Quando eu não estiver na madrugada, estarei à tarde. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe tua família. Não fique triste. Não fique triste. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas tristes, preocupadas, né? Busque esse Deus, confie nesse Deus. Confie nesse Deus porque Ele está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você aquilo que o Senhor colocou no meu coração ao meio-dia.
se o meu povo se humilhar, pedir perdão dos seus pecados, né? O Senhor vem e sara a nossa terra. O Brasil, ele precisa ser sarado. E o povo tem se humilhado para os homens. O povo tem guerreado entre si, tem guerreado com os homens, mas o povo não tem guerreado espiritual. Você quer que a história da nação brasileira mude? Ore, jejue, se conserte com Deus. Se conserte com Deus, se arrepende, se humilhe para Deus, porque Ele mudará a história da nação brasileira, do povo brasileiro. Mas enquanto o povo buscar homens e não buscar a Deus, a terra vai perecer, o Brasil vai perecer. Só eu sei o que Deus tem falado ao meu coração, mas hoje Ele está aqui querendo que eu fale isso aqui na live. Se humilhe para Deus, confie em Deus, busquem a Deus. Essa palavra, ela sempre fala em todas as situações da nossa vida. Muitos estão buscando o poço feito pelo homem, mas não estão buscando a água que vem de Deus. E aí muitos estão aí tristes, o que será do Brasil, o que será da nossa nação, o que será, não é isso? Mas eu quero dizer para você, se você buscar no lugar certo, no poço certo, pode ter certeza que o Brasil vai fluir rios de água viva ainda. Tem muitas promessas para o povo brasileiro, mas essas promessas, para se cumprir, nós temos que buscá-las. E muitas das vezes a promessa não acontece na tua vida porque você não vai buscar. Porque você não vai buscar essa água. Para ir para o poço, é preciso ir buscar. É preciso ir tirar a água do poço. Mas muitos não estão buscando no poço certo. Muitos estão buscando no poço a qual foi constituído, levantado pelo homem. É isso que está acontecendo na nação. Eu não posso falar tudo aqui porque podem banir a live. Mas o bom entendedor está entendendo. Quem é cristão está entendendo. Então muitos estão buscando no poço que foi feito por um homem, que a maioria sabe aqui quem é. Mas o Senhor está dizendo, me busque no poço da palavra de Deus. Busque a água viva, porque essa não te faltará. Então eu confio em Deus e eu sempre busco em Deus. Eu nunca coloquei minha felicidade, depois que Jesus me resgatou, nos outros. Hoje eu coloco a minha felicidade no Senhor. A minha alegria é o Senhor. Então o meu cuidado, eu sei que vem do Senhor. Amém? Então faça aquilo que o Senhor está falando. Se arrependam, se humilhem para Deus. Busque a água de Deus. E não fique falando que o fulano levantou um poço, fez um poço. Não fique falando isso. Lembre-se que a água que vem para nós, para nos saciar, vem de Deus. Vem de Deus, vem da palavra de Deus. Amém? Se humilhe que Deus mudará a história do Brasil. Eu estou me humilhando. Eu estou me humilhando. Você acha que eu não me humilho para Deus? Eu moro no Brasil, gente. Eu moro. Só eu sei o que Deus tem falado, como todo aquele que ora, né? Todo aquele que ora sabe o que Deus tem falado ao coração deles. Só que tem pessoas que te faz medo. E Deus, ele não veio para fazer medo. Deus, ele veio para nos dar a vitória. Deus, ele veio para que a gente entenda e pratique a palavra e seja abençoado. Então, busque a Deus, busque a água que vem de Deus. Busque a água viva e você não terá sede. Amém? Oh Deus querido, Deus de poder, Senhor, nesse momento, oh Deus, eu apresento cada vida que me pede oração, nas lives, nos vídeos, seja no particular, seja como for. Eu sei que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus para responder os nossos pedidos e nós não vamos desistir de te pedir, porque do Senhor vem a nossa vitória, do Senhor vem a cura. Toca esse momento, Senhor, meu Deus, vai dando a vitória. Entra nos hospitais, entra nas UTI, entra nos lares, no pronto-socorro. Oh Deus amado, livra as crianças, livra o jovem, abençoa meus vizinhos da esquerda, da direita, da frente, digitais, abençoa meus vizinhos do alto. Salve essas vidas, Senhor. O Senhor é Deus que nos salva. Oh Deus,
Deus, abençoa a nação brasileira, meu Deus, que nós possamos ter entendimento de nos humilharmos, nos arrependermos, de buscarmos de todo o nosso coração, para que a nação brasileira seja sarada, Senhor. Oh Deus, dar a vitória, dar o livramento a esse trabalhador que está saindo de casa, a esse trabalhador que vai trabalhar à noite. Deus, nesse momento eu te apresento os médicos, aqueles que estão no centro cirúrgico, aqueles que estão esperando, meu Deus e meu Pai, uma resposta de cirurgia. Meu Deus, entra na maternidade, esteja com esta mãe que vai ganhar esta criança, prepara o enxoval, dá o pão de cada dia, não deixa faltar o alimento. Meu Deus, a tua palavra diz que a oração do justo faz muito seus efeitos, que essa oração venha fazer efeito. Meu Deus e meu Pai amado, nessa família, nessa casa, nesse casal, meu Deus, o Senhor é Deus para mudar a história, dar a vitória nessa tarde, dar o livramento, dar o escape, dar a cura, nos salva, nos liberta, nos converte, nos transforma, nos ajuda, nos socorre. E o Senhor sabe que cada um precisa. Meu Deus, não deixa eles ficarem, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, oh Deus querido, na ansiedade, na depressão, que eles tenham o sono do justo, o sono tranquilo, acordem somente para orar, para te buscar, oh Deus querido, Deus de poder, dar a vitória, dai-nos o grande livramento, livra dos malfeitores, do sanguinário, livra dos violentos, livra-nos, Senhor, meu Deus e meu Pai, de toda a maldade dos seres humanos e toda a maldade do inferno, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que guarda a nossa entrada, a nossa saída, é o Senhor que guarda a nossa família, porque a Ti clamamos e confiamos e cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra na vida daquele que crê. Salva, Senhor, salva-nos de toda a maldade. Salva-nos, Senhor, e sustenta-nos, Pai amado, com a Tua mão forte a cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém?